amazing stories. Meu caro, isto é uma alegria estar aqui contigo e de facto disseste bem. Isto é para mim e para ti, antes de mais. E esta descoberta tão agradável de saber que tu partilhas um gosto que eu tenho, que, como já tínhamos numa outra conversa avançado, que eu tinha, não era vergonha, mas alguma reserva, porque parece que não fica bem gostar de ficção científica. Mas sempre gostei, muito mesmo, muito. E espero que aqui, nas próximas sessões de encontro, possamos resolver em luta essas partilhas de um passado que é fantástico. Eu fiquei impressionado desde logo com o espaço de 1999, foi de facto aquilo que me deixou enquanto universo completamente agarrado. E é isso que eu acho que é talvez a parte mais fascinante. Eu não sei o que é que tu... Já começo a ter uma ideia, mas era por aí que eu gostaria de partilhar contigo um pouco mais em profundidade este gosto. O que é que te leva a ter essa preferência? Parece desconcertante. Para mim parece-me desconcertante, por isso que às vezes tenho alguma reserva em partilhar, de um gosto de género que é tão aparentemente produto de indústria. E aliás, cada vez mais, porque nós temos estamos a passar por uma fase em que há cada vez mais séries e filmes que entram nesse mundo. Há outras razões para isso, como é evidente, mas não é isso que eu quero agora aqui trazer. É, de facto, um universo muito delicado. E eu fiquei a pensar nisto há muito tempo, curiosamente, porque é que eu tenho este fascínio absolutamente desarrumado por ficção científica. E porquê que é, Carlos? Por uma razão trivialíssima. É que, quando tu entras no universo da ficção científica, há uma fronteira clara que te diz, a partir daqui a realidade está em suspenso. E, portanto, as regras mantêm-se na generalidade, excepto as novas regras que vêm introduzir grandes alterações. E isso é, talvez, o exemplo mais espantoso de uma espécie de imposição de mudança radical de narrativa. Eu dou dois exemplos, que era sobre esses exemplos que eu queria trazer hoje e levar-te na conversa. O primeiro é o Dune, do David Lynch. Não sei se conheces as diferentes versões de argumento que ele escreveu. Eu conheço, aliás, a versão do melhor filme, a melhor versão do Dune, que nunca foi feita. A do Alexander Jodorowsky, não é? Pois, mas o Jodorowsky em si é uma personagem de ficção científica. Mas acho que nós temos o melhor filme de ficção científica jamais não feito. Eu já percebi. É fantástico. Mas olha, sabes, deixa-me dizer-te que mesmo o Dune do David Lynch também não está feito. Porque aquilo não foi feito por ele. Quer dizer, há muitas histórias fantásticas à volta daquele filme, incluindo supostamente um falso montador ou editor, que foi o próprio, ou não terá sido o próprio, não é muito claro. Eu também não quis ainda ir mais longe. E de uma pretensa versão longa de 4 horas que o David Lynch há uns anos tinha anunciado, nada disto aconteceu. O que se passa hoje em dia é que o David Lynch não quer falar sobre aquilo. Ponto final. Não reconhece, de facto, ligação criativa, por razões óbvias. Ele não teve a decisão final da versão. E, portanto, claro que aí o conflito é iminente. Mas, independentemente dessas questões todas e da nova versão do Dune, que não é essa que me interessa, o que me interessa é a forma como acabou por chegar, e não sei quem é que chegou, se foi o próprio David Lynch, se foi um processo de indústria, há talvez a abertura mais genial depois do Laranja Mecânica, que é o último que eu quero trazer. Porque os dois, no arranque, declaram imediatamente a fronteira de transferência. Saem os dois deste território da realidade para ir para outro universo. As regras são as mesmas, mas há pequenas exceções que alteram completamente aquilo que é a normalidade. Então posso interromper só para voltar à tua pergunta inicial e depois voltarmos para o Dune. Porque tocaste já em dois aspectos que eu estava a pensar porque é que eu gosto de ficção científica. E tu, por outras palavras, se calhar tocaste nesses dois aspectos. Por um lado, essa ideia do pacto, ou seja, há um pacto entre nós, a audiência e quem faz o filme que ele escreveu, de que aquela é a realidade, e esse segundo aspecto que é a própria fronteira. Eu tenho uma questão, que há pouco estamos a falar sobre isso em off, que é só minha, não é? Que é a questão da crença, não é? Eu gosto de ficção científica neste sentido, em que fica claro, independentemente dos filmes, que o homem não está sozinho.
E esta ideia de que o homem não está sozinho, de que e é um mundo sem Deus, e essa parte a mim para conforto de uma pessoa sem fé é um pouco essa, não é? É um mundo sem Deus, mas há alguma coisa mais. E essa busca pela transcendência, não importa o que é, mas esse processo de busca pela transcendência é mesmo uma coisa que me estimula muito. E o segundo aspecto tem a ver com esse teu tópico que introduziste agora, tem a ver com as fronteiras, ou seja, a maior parte dos contos, dos livros, dos filmes de ficção científica estabelece as fronteiras daquilo que nós conhecemos. Lembro, por exemplo, do Ad Astra, quando se vai até à orla do sistema solar, né, como se a orla fosse uma fronteira visível. Estabelecemos as fronteiras apenas por um motivo, para as superar. E eu acho isso muito estimulante. A ideia da procura do que está para lá fora, né, de uma transcendência, que não importa o caráter religioso ou não, e estas fronteiras que nós criamos é apenas para as ultrapassar. Eu uso muito isso na minha vida e portanto, revejo muito nesse aspecto, não é? Este sentimento de possibilidade. As fronteiras existem apenas que nós as possamos superar. E liga-se com esses dois aspectos que falaste agora, que estão a introduzir o Dune, que eu acho que, no fundo, há quase que um pacto entre nós, implícito, que é, na verdade, nós não sabemos, as pessoas não sabiam isto, porque é que nós, de repente, descobrimos os dois que somos colegas, que gostamos de ficção científica, e estamos agora aqui mesmo a fazer esse processo de descoberta, não é? Mas deixa-me acabar por formular esta pergunta, porque é uma resposta que eu não consigo ter. Embora eu ache que, intuitivamente, este é o grande fascínio, eu não sei porquê. E eu já estava à espera dessa... porque já tínhamos falado sobre isso. E, portanto, essa minha descoberta desse teu prazer intelectual vem por aí, isto é, de tu ficares fascinado com essa transcendência. Mas a pergunta que eu te faço é esta, talvez me possas ajudar a entender, que é, mas quando estamos nesse outro mundo, em que a fronteira é clara, já lá vou para ser mais detalhado. Mas, porque depois há aqui um jogo fantástico que é a regra não traz uma bolinha, não traz uma bandeirinha, não está marcada. Exatamente. Tu tens que deduzir que de repente passaste a fronteira porque não há alfândega, não há nada e de repente estás num mundo que parece, mas que não é. E muita gente provavelmente viu o Laranja Mecânica e terá dúvidas se aquilo é ficção científica. Mas ficção científica porquê? E aí a relação é um bocadinho mais difícil de assentar sobre a definição. Mas já lá vamos, mais uma vez. Não, mas eu não posso deixar passar isto. É porque é que tu dizes, e a maior parte das pessoas que nos está a ouvir, que vão ser muitas, a gente sabe disso. É o mundo. Porque é que tu achas que o Laranja Mecânica é um filme de ficção científica? Não é? Não vamos entrar na classificação dos géneros, dos subgéneros, mas porque é que tu... Porque para a pessoa que não está dentro deste universo, parece uma provocação. E é uma provocação, não é? É uma provocação, mas é uma evidência. Porque no início, o Alex diz que eles estavam naquele bar a beber leite aditivado. E havia várias versões de leite aditivado. De repente, quando nós estamos aqui, não é o bar em si, que só em termos de experiência visual é uma loucura, mas quer dizer, há bares que são completamente loucos, hoje em dia reais, e não é por aí que se marca a fronteira. A fronteira marca-se nem sequer pela transgressão das personagens, é pelo simples facto de eles estarem a beber leite aditivado. Ou seja, é o anúncio da modernidade, que para ti é o elemento... É a subversão total. A partir daí, onde é que nós aceitamos que possa haver um universo em que o leite, ainda que aditivado, possa ser a bebida por excelência, que, ainda para mais, há lá uma variante que traz um ímpeto para a violência, claro que quimicamente induzido, dados os aditivos, e que era isso que eles procuravam. Portanto, a partir daqui, toda a lógica da realidade está suspensa, está completamente alterada. E porque eu fico fascinado com isso é que eu ainda não sei. E essa tua questão da transcendência, que era para aí que eu queria chegar, que eu queria trazer a conversa, é bonita, metaforicamente. Em termos até mesmo de trabalho intelectual, pensarmos nessa dimensão de transcendência, independentemente de metáforas filosóficas, metáforas até psicológicas, religiosas, o que quer que seja, mas de facto há um mundo que deixamos para trás. Mas porquê é que eu fico fascinado com isso? Eu ainda não consigo dar a resposta. Mas de facto fico. Carlos, nós estamos a conversar aqui há uns minutos e nós, sem combinarmos, não caímos naquele erro que é o erro, o erro, entre aspas, que se mete, que é começar a dar rótulos e classificar.
A ficção científica é por estes motivos, não é por estes motivos, não é? E nós achamos que este território entre a fantasia e a ficção científica já é reconhecido. E que seja já é livre, reconhecido, não é? aliás, não é reconhecido. E que Mais seja do que isso. Ou seja, o teu exemplo da loja mecânica, ou seja, não tem ali nenhum elemento tecnológico futuro. Não, nada. Não tem nenhuma máquina que de repente subverta e que tente matar o homem, não é? Bom, então é um produto. Era isso mesmo, mas porque tu aceitas, é um acordo tácito que tu Exatamente. fazes, é que tu aceitas que isto é ficção científica porque me transporta. Exatamente, porque há um produto, há uma solução, há uma condição que existe, funciona, não sabemos como, não interessa saber como, mas a partir daí assumiu-se e avança-se. Exatamente. Claro que esta questão depois está associada a uma ideia que é muito importante, que nós iremos, espero eu, falar noutra ocasião, que é a suspensão da descrença. A famosa máxima suspension of disbelief, que é aquela condição milagrosa que foi trazida para nos dar conta de que, quando entramos numa história, nós suspendemos aquilo que nos permite desconfiar, que nos permite suspeitar. E, portanto, automaticamente nós rendemos a convicção de que aquele mundo é possível. Mas no caso da ficção científica é muito mais do que isso, porque é uma realidade concreta. No Dune, na versão de David Lynch, a filha do Imperador vem dizer-nos uma imagem absolutamente demolidora. Só aquela abertura acho que é um desafio inacreditável. Para ali dentro é um murro no estômago que ela aparece dentro ela vem com uma visão, justamente. Exatamente. Porquê? Porque ela vem explicar que estamos à beira do milénio 11, que aquele mundo é governado pelo pai dela, que é um imperador, e que naquele universo a substância mais preciosa é a spice melange, e a especiaria só existe num planeta que se chama Dune, Duna, e que a especiaria tem, entre muitas faculdades, a faculdade de poder transmutar a realidade de tal ordem que expandir o cérebro. Expandir o cérebro. Não é questão de estar alucinado, é expande o cérebro. Exatamente. Era aí que eu queria chegar. É a tal questão da transcendência. Exatamente. Porque é muito mais do que transcender. É uma transformação radical. Tão radical que os navegadores já estão transmutados, portanto, foram ficando cada vez mais alterados à conta do uso dessa especiaria, e que isso lhes permite, entre outras coisas, de fazer viagens inacreditáveis pelo espaço. Ok, respeito ao perto, só para pegar nesse aspecto agora da expansão da mente, e estava a pensar noutra cena de outro filme. Eu penso por nós às vezes irmos misturando se calhar as nossas referências, não é? No fundo juntamos mais conversa à conversa. Mas essa é talvez a mais-valia que eu próprio daqui espero, é confrontarmos o que nós fomos gozando ao longo destes anos, antes de começarmos a partilhar. Exatamente, outras coisas. E estava a pensar nisso, né? O filme fala sobre a expansão e tens razão da mente, e aquilo que nós no fundo podemos mudar dentro de nós próprios. E enfim, para quem tem algum tipo de prazer na construção espiritual, no crescimento interior, não é? E agora sem nenhum tipo de referências, este tipo de apelos é interessante. Ou seja, como é que eu posso, no fundo, expandir-me, ser melhor, se quiseres, neste sentido. E lembro-me de uma cena especial de um filme que eu também não tenho certeza até que ponto é que tu concordarás que é um filme de referência ou não, mas para mim ainda é de ficção científica. Estou a pensar no Matrix, não é? Porque os outros não são filmes, não é? Mas pensa num... Lembras-te da primeira cena em quando o Neo vai ao oráculo, não é? E encontra um jovem careca, não é? Vestido como se fosse um budista, não é? E nós estamos a ver um filme revolucionário, temos efeitos especiais de ficção científica, e de repente há ali uma experiência quase iniciática, não é? Espiritual, e a criança está a dobrar a colher, não é? E o Neo fica surpreendido como é que ela dobra a colher. E ela está a colher ao Neo e diz, não tentes dobrar a colher porque isso é impossível, não é? Tu tens de, no fundo, dobrar-te a ti próprio para dobrares a colher. Como se ele tivesse a ser, nós, para nos adaptarmos ao mundo exterior, temos que nós primeiro mudarmos por dentro para depois conseguir ver as coisas de outra forma. E eu achei aquele momento, o que é que isto faz num filme que tem o bullet time, não é? Tem toda esta tecnologia, né, revolucionária, como é que um momento de uma questão espiritual, não é? Que a colher não existe, não é? És tu que tens que mudar, porque o mundo muda por próprio. Se mudares por dentro, talvez mudes. E há muito este apelo da ficção científica, embora não pareça, não é? Que não tem nada a ver com naves espaciais, nem com ET. Não, de todo. É uma coisa muito nossa, não é? Como os Solaris, não é? Estamos à procura de algo lá fora, quando na verdade está dentro de nós, não é? Desculpa ter mudado o assunto de Não, mas é absolutamente pertinente, porque se formos buscar o Solaris, há experiências cinematográficas que mereciam uma conversa de exclusividade. O Matrix é um caso curioso, embora pessoalmente não seja fascinado pelo Matrix, mas acho o engenho narrativo
absurdamente inteligente. Com alguns pés de barro, mas pronto, isso são depois as questões que nós poderemos ir trazendo. Mas o Solaris, por exemplo, é um filme, e eu acho que esta transcendência é talvez a mais espetacular que a ficção científica traz. É que dá-te uma base concreta para tu perceberes que tudo aquilo que estiveste a ver foi uma grande metáfora. Não é? No caso do Solaris, a metáfora é... Eu sei que isto pode ser um spoiler, mas é uma experiência psicológica, não é? Tudo aquilo está completamente interior, fabricado. Exatamente, fabricado. Ele mata a mulher várias vezes. Exatamente, está fabricado aparentemente pelo planeta. Quer dizer, não é literalmente assim, porque narrativamente só a viagem final é que é efetivamente, ou será, hipoteticamente, tem esta coisa. É como estamos num território em que há muitas condições que se alteraram. Há coisas que nós não podemos confirmar, sim, se não. Mesmo quando ele se corta, a gente percebe sequer ele está, nós pensamos que ele não está. Exatamente, quer dizer, não sabemos até que ponto é que se calhar aquilo foi, mas foi, não foi. Há uma mutilação, não é? Ele teve que se mutilar para a gente perceber que o mundo dele está, que não é aquele mundo que nós pensamos que está, não é? E aí, quando entramos nesse mundo, e perdemos uma noção concreta de o que é real, o que é que não é real. Essa que é a parte talvez mais fascinante. Eu retiro-te tu, Campo, estavas a falar sobre, peço desculpa, sobre a laranja mecânica. Podes partilhar um pouco mais essa perspectiva de porque de facto consegues ver ali ficção científica no filme? Porque aquela dimensão extravagante daquele universo que se parece com o universo dos anos 70, claro que levado a extremos, e o Kubrick fez um trabalho genial quando põe Beethoven completamente sintetizado com aquela alteração sonora quase agressiva e grotesca. Todo o filme é uma experiência gráfica muito forte, mas parece numa realidade mais ou menos coincidente com o universo dos anos 70. Mas não é de todo. Porque tudo o que está lá não tem qualquer correlativo com o universo que nós conhecemos. Há uma famosa sequência que é fácil de perceber porque é que estamos no universo de ficção científica. É quando eles vêm naquele carro estranhíssimo, que é um carro mais ou menos de ficção científica, e que eles vêm completamente desvairados a correr por uma estrada secundária. Depois vai dar aquele incidente de violação. Mas eu não tenho dúvida. É curioso porque, em termos de classificação, eu não sei se o filme é dado como efetivamente pertencendo ao género de ficção científica. Eu creio que sim, já vi algumas designações com esta etiqueta, mas compreendo que haja reservas quanto à evidência de que o filme de facto faz parte deste pacote muito especial. E de facto na definição que vamos tentar depois ir apertando ao longo destas sessões que sejam longas, uma das condições é justamente uma ruptura com a realidade, qualquer que ela seja. Outra, talvez eu possa acrescentar, é ter um sentido histórico, se calhar também. Exatamente. A ruptura, o sentido histórico. Se bem que o sentido histórico às vezes possa ser impossível de posicionar em termos de linha cronológica. Exatamente. No caso do Laranja Mecânica, aquilo aqui, anos 70, anos 2000, eu sei que não há essa definição. No caso do Dune, por exemplo, do David Lynch, percebe-se claramente que há ali uma transfiguração brutal da realidade, porque aquilo está apontado para o milénio 11, portanto são... E é assumido. E é assumido, claramente. E é assumido que há uma série de soluções tecnológicas, de formas de vida, de relação, que continuam a ser, à luz da nossa realidade, semelhantes, mas que estão completamente transfigurados, isso é evidente. Mas há ali um momento, se calhar, de ficção científica no filme, estou a pensar em voz alta, que se calhar... Estás a falar agora do Laranja Mecânica. Começando por dizer isto, porque nunca ouvi como tu vês, como um filme de ficção científica. E estava a pensando eu porque é que pode ser, e terá a ver, pergunto eu, com esta ideia ou seja, se nós acreditamos que a ficção científica tem sempre uma ideia de avanço, de progresso, de ciência, será que tem a ver com isso? Ou seja, haver ali uma certa... A perspectiva de como é que a ciência pode vir ou não influenciar o futuro, ligado ao leite manipulado, ligado à própria música, à própria repressão social, não é? ou à reeducação social. Será que tem, ou seja, a promessa de futuro tem a ver com isso, sobre como é que nós, futuro quase distópico? Pergunto-lhe, Carlos. Essa figura de distopia talvez seja mais fácil de usar para detectar se eventualmente estamos ou não estamos perante uma experiência de ficção científica.
Quer dizer, por princípio, a distopia, esperemos, é uma condição claramente alinhada com a hipótese de ficção científica, porque não estamos, quer dizer, estamos sempre à beira de a poder viver, mas creio que para já é apenas uma ficção, é uma hipótese. Mas se quisermos ir por esse lado, é uma ferramenta útil para se perceber que, de facto, o Laranja Mecânica é uma distopia. Quer dizer, e a distopia passa por uma ruptura. A realidade teve uma ruptura qualquer e, de repente, verteu para um lado ao invés de ter continuado aquilo que seria supostamente o percurso normal da realidade. Mas, acima de tudo, aquilo que me parece muito claro é que logo no início, e quase todos os filmes explicam que claramente, aliás, o Matrix também está ao ponto certo, em que se percebe que estamos num universo em que a realidade foi alterada. Portanto, e a partir daí as regras mudam. E esse é que é o jogo que talvez seja mais fascinante, porque obriga-nos a pensar a nossa realidade com outras regras. Exatamente. Não sei se isso terá a ver com a tua transcendência, é uma questão que me deixa eu encantado. Mas tu dás um peso metafórico de caráter espiritual, que eu acho fascinante, sim, mas que eu ainda não consigo lá chegar. Embora eu deva estar exatamente no mesmo pressentimento. Ou seja, aquilo que eu procuro é uma experiência de diferença que poderá ter qualquer coisa espiritual, mas será seguramente filosófico. Exato. Eu permito-me dizer isto, é um processo também que é, e é por isso que a vida é isto mesmo, é uma dinâmica, é um processo de descoberta. E em relação mesmo às distopias, eu não tenho um filme específico, ou não tenho um género específico. Não é? Eu gosto dos géneros neste sentido. Eu, como sou historiador, gosto de ter as minhas experiências organizadas, ou seja, saber que tipos de filmes é que eu estou a ver, os livros que eu estou a ler, de uma forma para depois subverter os géneros e mostrá-los todos. Mas as distopias têm um interesse para mim, como historiador, curiosamente, tem a ver com isto. É a forma como eu vejo uma distopia, é olhar para o mundo contemporâneo, para o mundo de hoje, e encontrar um defeito social, uma imperfeição, e depois exponenciar como é que este defeito, como é que esta característica poderá no futuro ser a regra. Se nós pensarmos na manipulação genética, estou a pensar no Gattaca, por exemplo, na eugenia, se pensarmos no Mad Max, os esgotamento dos recursos naturais, eles vivem do hiperconsumo, da crítica ao capitalismo, a minha distopia interessa-me pela forma como quem cria estas narrativas pensa, não é? Eles olham para o mundo presente e encontram aqui um defeito que aquilo depois é extrapolado. Como é que seria o mundo se isto? E há uma coisa que me preocupa, Carlos Costa, que é porque é que a maior parte das distopias, seja o motivo qual for, do esgotamento dos recursos naturais, um cataclismo, uma guerra nuclear, o dia seguinte é sempre um dia mau. Ou seja, a sociedade quando se reorganiza, seja por uma purga, seja por uma extinção, é sempre pior, não é? Nunca pensaste nesse sentido. Porque é que o dia, mesmo a origem... Sim, tens razão. O que vem a seguir é sempre pior. Ou seja, nunca vem uma democracia, vem uma ditadura, como no 84, vem... uma degradação total. Vem as corporações, como no Robocop. Porquê que é isto, não é? Porquê que nós, quando pensamos no futuro, e são criativos, não é? Porquê que estas pessoas, quando pensam no futuro e olham para uma distopia, o futuro é sempre uma coisa tão negativa, não é? Pois, se calhar porque há uma penhora justamente da realidade que temos, deve ser por causa disso que se espera sempre um ensaio pelo lado negativo. Tens toda a razão, eu não tenho presente se haverá alguma avaria nesse sentido da realidade que seja positiva. Uma avaria, és tão provocador. Mas uma falha na Matrix. Uma falha na Matrix, exatamente. Mas o que eu acho encantador nesta conversa e neste encontro é exatamente essa questão que é uma condição que sempre me aleijou quando eu era criança, que é esta coisa da moral da história. Eu acho impiedoso, acho cruel que se pergunta a uma criança qual é a moral da história. É um adulto também, mas pronto, um adulto sabe se defender. Agora, a uma criança dar-lhe uma suspeita de que há uma dimensão extra, transcendente na intenção pela qual a história está a ser contada, foi criada, é absolutamente tenebroso. E foi talvez das minhas experiências distópicas mais presentes, ainda hoje, é de perceber que há este lado da moral da história, que no fundo faz sentido. Se calhar a expressão da moral da história que não é feliz em si. Mas faz sentido no universo infantil. Estás a falar sobre isso, estava a pensar, nos contos infantis que nós ouvimos quando éramos crianças, há uma situação em que há um animal que morre caindo dentro de uma panela de água a ferver e as crianças celebram isso. Ou seja, o lobo é comido vivo, eles celebram. Noutra versão, o lobo é esventrado
E eles celebram isso, não é? Qual é que é a moral? Se calhar é isto, eu ia pensar. Porque a moral transcende essa condição. Porque os maus têm o destino que merecem ter, não é? Exato. Portanto, queimares um animal vivo, o pano não vai gostar de ouvir isto, está correto, não é? Exatamente. Porque é mau e teve o fim que merecia, não é? Mas agora não, porque há uma revisão, não é? Há uma revisão das narrativas em que se calhar há muitas coisas que vão ser alteradas. Felizmente... Os anões vão ser 7 figuras mitológicas, exatamente, não é? Provavelmente, enfim, não vamos por esse território especulativo, porque não é feliz para aquilo que estamos aqui a fazer. Mas, de facto, esta dimensão da moral da história é talvez aquela, como eu estava a dizer, que mais me deixa, por um lado, a lembrar o trauma de infância que trago ainda, mas, por outro lado, é, de facto, aquilo que é, metaforicamente, o mais valioso na experiência da ficção científica. E no Dune, qual é que tu vês... qual é que é o propósito que tu vês no filme? Ou seja, quem que está a contar aquela história, o que é que pretende? É simples. É a capacidade que a especiaria tem. Chama-se uma spice melange. Porque mistura estas duas coisas. Eu gosto deste sotaque francês para reforçar que é uma coisa sofisticada. Exato. E foi uma coisa que foi encontrada a alguns num planeta. Exatamente. E de repente aquela especiaria permite que haja... como tu disseste, essa espécie de transformação, mas é mais do que isso, é mais do que... Aliás, as criaturas, os navegadores têm cérebros colossalmente ampliados, e portanto há esta questão curiosa de que é possível alguma coisa, que não a nossa cabeça, ajudar a nossa cabeça a ir mais longe. E todavia, não serve para nada. Olha, eu vou confessar aqui uma coisa, um pecado que eu estou a cometer. Eu sou um homem de rituais. E todos os verões no Baleal, nós partilhamos geograficamente ali um certo espaço, enfim, generoso. Eu costumo ler ou reler um livro de ficção científica. O ano passado reli o Solaris e este ano cometi o erro de ler um livro chamado Os Filhos de Dune, que retrata um bocadinho a herança. E o livro é bastante mau, se calhar, e agora estava a ouvir assim, mas porquê que eu comecei a ler aquele livro, não é? Portanto, metade do meu verão foi com o consumo daquelas páginas. A boa notícia é que não terminei o livro, ou seja, não sei o que é que os filhos do... o que é um filho e uma filha, onde é não que foram? O que é que lhes vai acontecer, não é? Vamos talvez fechar por aqui, pelo menos da minha parte, para te dizer esta coisa que eu acho admirável. No prólogo do livro do Arthur C. Clarke, do 3001, Sim. Acho que é, talvez, de todas as narrativas que eu já experimentei até hoje, é o nível mais transcendente de todos. Em que ele explica, o prólogo, que é uma coisinha com 3, 4 páginas, e é brilhante. Ele explica que aqueles monolitos colossais são nada mais, nada menos do que penes, onde estão, é verdade, inteligências sim. que antes foram outras criaturas, mas que estão agora transferidas naquele suporte e estão em trânsito. É bonito, não é? Exatamente. Portanto, quando nós chegamos a esta dimensão, começamos a perceber, em termos de perspectiva, até onde é que podemos ir além do que se vê e além do que se pode prever, eu acho que esse, em última análise, é um prazer que a ficção científica nos pode dar. Se bem que talvez o termo ficção científica não seja o mais... É devido à publicidade, não falámos sobre isso, sobre o nome do nosso podcast, não é? O Amazing Stories. Porque, na verdade, porque, na verdade, o que é encantador nisto, mais do que ser uma dimensão que pode ser enquadrada em termos de contexto científico e de ficção, juntando as duas, são, acima de tudo, histórias incríveis. E o que é curioso é que o termo, ou seja, a ficção científica vem dos clássicos de literatura, não sei se contaste comigo, o H.G. Wells, o Verne, etc. Depois transfere-se para o lado do Atlântico, para a Guerra Mundial, para a Pulp Fiction, não é? para os livros pulp. E é um termo que vem da publicidade, o Amazing Stories, depois é ficção científica, science fiction, e aparece aquelas revistas que é só para os jovens. Eu gosto desta ideia de ficção científica ser um género subversivo para os jovens. E depois, nos anos 60, os drive-ins é uma nova forma de consumir cinema, e são os jovens que consomem aqueles filmes, e alguns dos filmes são apenas os jovens que entendem. A maior parte dos filmes, saberás isso melhor do que eu, anos 50, aqueles filmes a preto e branco, não é? São apenas os jovens e as crianças que veem o outro. O alienígena, porque os adultos não veem. E é curioso isto, não é? Este diálogo geracional em que há uma tentativa quase de superar. É muito inteligente. Só eles é que veem, não é? Muito inteligente. Os adultos não veem, não é? Essa analogia, porque o tal adesão funcionou exatamente com esse pressuposto. Exato. Eu não sei, não é um assunto que tenha dado conta, de facto, desta relação tão forte entre a juventude e a ficção científica. Mas há de facto, um vínculo
um vínculo muito forte entre as duas, entre os dois universos. O Star System, eu vou dizer de memória, o primeiro filme onde aparece uma grande figura de Hollywood é tardio, são os anos 50, não é? São todos os estúdios, o série B, não é? O low budget, que produz aquilo tudo, não é? Era um género que era mal visto, não é? E hoje em dia, tu és muito crítico disso, porque eu sei que és, de quando os grandes estúdios se apropriam deste território, não é? Perde-se um bocadinho aquele encanto, não é? Da história pela história. Sim, e depois torna-se obviamente uma vampirização, mas deixa-me dizer-te, para situar, que obviamente o 2001 foi mais uma vez um empurrão muito grande, justamente a um género que era muito pouco estimado. Portanto, eu de alguma maneira tenho esta defesa fantástica porque o próprio Kubrick esteve 2 vezes no universo de ficção científica claramente. Portanto, se ele lá esteve, lá deve ter arranjado as suas motivações. Há uma terceira, mas não é declaradamente dele, porque o filme do Spielberg de Inteligência Artificial foi supostamente desenvolvido pelo Kubrick, mas acabou por não ser realizado por ele. E nota-se, e felizmente digo eu pessoalmente. Mas não tens nenhum tipo, não há ali nada, nenhum clique no filme do Spielberg que tenha ficado. E depois posso contar porque é que eu. Posso começar? Eu soube o que é que me emocionou. Claro. São os pais que perdem o filho, ao menos de perder o filho por doença, depois compram um robô que substitui as emoções do filho, e essa máquina, não é, tem a capacidade de se emocionar. E o que é curioso, depois a máquina começa a ter não só a memória das emoções, como se apega à mãe, que é artificial, e tem uma coisa que eu acho extraordinária na máquina, tem memória traumática, e a máquina depois sofre quando se separa da mãe, não é? E é uma coisa que a mim me interessa, porque acho que tem a ver connosco, não é? Há um termo que vem da história, que é a desumanização. Não é? E às vezes são as máquinas que estão mais humanizadas do que nós próprios, não é? Mas eu só estou a ganhar tempo para tu pensares porque é que tu não gostas do filme do Spielberg. Porque a fronteira não é muito clara. Quer dizer, se pensarmos muito bem... É o robô de Gigolo que não te gostas. Também não há... Embora seja o Jude Law. Sobretudo o tique dele para se ligar e desligar, que é altamente... Ao nível do... ao nível das máquinas mais elementares. Parece o VAR, não é? Que sim, exatamente. Estou a falar com exatamente. Portanto, acho muito fraca a solução, e acho que o filme em si tem alguma falta de elan. Mas pronto, sim, de facto, eu li a história original, não tem nada a ver com aquilo que está lá, nada. Mas é de facto um ensaio sobre a emoção. Mas a única coisa... expressão, ensaio sobre a emoção, muito bom. É o que tu estavas a dizer, porque no fundo aquilo é sobre a emoção e o papel que a emoção tem quando, independentemente de ser artificial ou ser natural, quando falha, o que é que acontece? Temos de falar sobre isso no outro podcast, sobre as máquinas, o que é que nos distingue a nós das máquinas, e quais é que são os limites verdadeiros. É a consciência, é o livre-arbítrio, é o código moral, não é? E nós lembramos de filmes em que a própria máquina evolui e ganha poder de decisão. Quando eu digo a máquina, não estou a pensar, evidentemente, nesta vertente mais, vou caricaturar, de steampunk, mas como é que a máquina... A pergunta é esta, o que é que nos distingue nós da máquina? Podia ser conversa para um outro. Sem dúvida. Eu diria que é o livre-arbítrio, mas não tenho certeza, não é? Depois eu penso no Prometheus e penso, não, Prometheus é exatamente o contrário, é romper o livre-arbítrio, não é? O que é que nos distingue daquilo que não é humano? O que é que nos humaniza, não é? É uma questão que passa pelo arbítrio, sem dúvida, mas é muito mais delicada do que isso, porque, e agora nos tempos estão a correr, é uma pergunta e é uma ideia absolutamente decisiva. E, de facto, é muito interessante em muitos aspectos. E depois iremos, eventualmente, lá chegar. Deixem-me só, em relação aí, por exemplo, explicar que a única dimensão, de facto, de complexidade que está naquela narrativa, que é toda ela assente na tal metáfora, na moral, da emoção, independentemente de uma coisa independentemente da emoção ser uma coisa natural ou artificial, é quando o robô é ativado. Essas são as sequências de palavras que são ditas para ativar o robô. Isto é, para ele entrar no processo de aprendizagem, então já vem pré-condicionado para a emoção, e a partir do momento em que aquelas chaves são dadas, ativa-se definitivamente a capacidade para o robô, para a inteligência artificial,
começar a evoluir, começar a aprender. É curioso, até para a palavra robô, robota, não é? Vem do teatro de uma peça do dramaturgo Checoslovaco, na altura era Checoslovaco ainda, o Čapek, e aquilo que é a palavra robota, o significado é hoje igual. É uma máquina que substitui o trabalho do homem. Trabalha. E depois a máquina cansa-se de ser escrava e revolta-se porque está cansado de ser escravo, não é? Há 100 anos, não é? Há mais de 100 anos, não é? Antes ainda do Méliès e toda aquela gente começar, do Lang começarem a explorar esta ideia da máquina, não é? A ideia inicial é esta, é uma máquina que vai no fundo fazer o nosso trabalho, não é? Sim. E depois revolta-se, a máquina fica chateada porque é escrava do homem. É um Frankenstein, no fundo. Exatamente. É um Frankenstein, não é? As histórias depois começam a colar-se. E isso é que é fascinante. É o lado fascinante destas histórias porque têm um potencial muito inacreditável para continuarmos. Para continuarmos. Obrigado. Muito obrigado e até breve. Amazing stories.